a mentalidade. O judeu, o italiano, o próprio americano, eles levam aonde quer que seja. O alemão, eles levam o filho dele para estudar na escola alemã. Pode ser que ele tenha que rodar quilômetros, mas ele leva. E é isso que a gente não sabe fazer. A gente não faz isso. A gente vai onde fica mais perto, né? Mais barato, mais perto. Então nós precisamos quebrar toda essa estrutura e começar a pensar mais como uma entidade, como um corpo só, como uma mentalidade só, para que a gente possa de fato implantar. E a gente tem tudo para fazer. A Colibras tem uma perspectiva e uma visão de sermos a maior organização negra do planeta. Mais de 100 milhões. Vocês sabem quantos países tem no mundo? No mundo tem 195 países. 195 países tem no mundo. Nós somos a 12ª população do mundo. Sabiam disso? Com mais de 100 milhões de afro-brasileiros, se você pegar esse grupo, essa quantidade de afro-brasileiros e colocar na escala mundial de países, sabe qual a população que nós seríamos? A 12ª população do mundo. Isso é ou não é potência? Isso é potência absurda. Todo mundo sabe que nós somos potência. Só que tem um pessoal que não sabe. Quem não sabe? Nós. Só nós que nós sabemos que nós somos potência. Por que tem tanta lei proibindo nos unir? Por que tem lei proibindo capoeira, proibindo religião de matriz? Por quê? Porque eles têm medo que a gente se una. Eles sabem se a gente se unir para esse problema. Só nós que não sabemos. Só nós que nos acomodamos diante de obstáculos, sabe? Tipo, não vou, não participa, né? Tem esse espaço maravilhoso aqui, você não tem uma frequência que justifique. E a gente não tem consciência disso. Então a gente vai ter que fazer um trabalho muito longo para as pessoas compreenderem que a gente tem que se sacrificar assim para Deus. E não é questão de dinheiro. Porque você vai em qualquer show, aí é 30, 40, 60, 60. Quanto que foi no show lá do assistir da Natália? Foi 600? Detal. Ah, o detal. 600 pontos para entrar. E assim, tudo. Daí você faz uma coisa de graça e não vem. Então a questão não é dinheiro. A questão não é dinheiro. A questão é o trabalho mental que a gente vai ter que fazer. Então não adianta quando é fazer creche se o mental não estiver trabalhado. A gente vai ter que desenvolver muito isso. Trabalhar no mental, trabalhar na estrutura, criar uma infraestrutura de forma que a pessoa que colaborar lá do Acre alguém mandou R$1. Ela tem que ter assim, a hora que ela ligar no dia seguinte, eu fiz um depósito de R$1. A Colibras tem que estar pronta para dizer, ó, foi recebido, está aqui o seu recibo, está sendo usado para tal coisa. Porque isso faz parte de conseguirmos a confiança. Tem que ter toda essa estrutura. Então, enquanto a gente não conseguir essa estrutura, fica difícil a gente começar qualquer projeto. Percebe como você entra no looping? Né? A gente precisa de recursos para montar a estrutura. Só que para montar a estrutura você precisa de recursos. O que você monta primeiro? Se uma coisa depende da outra. Né? Você fica numa sinuca, né? Fica numa sinuca que é correndo atrás do carro. Eu vou explicar para vocês essas 3 coisas aqui. Ó. 3 não, até mais, vou começar com 3. A história da águia. Vocês conhecem a história da águia que ela criava no galinheiro? Conhece? Que ela criava no galinheiro. É. Daí vai lá o dono da fazenda, dono da chácara, ele está andando no mato, ele acha um passarinho, um bichinho lá. Ele acha bonitinho, vai lá, leva e põe no galinheiro. E todo dia ele joga a ração lá no galinheiro. E assim ele vai. Passou um tempo, chega um naturalista e fala assim, olha, mas isso aqui não é galinha. Ele fala, acho que é, eu não sei, está aí já, vocês usando aí. Não é galinha, isso aqui é uma águia. Isso aqui é uma águia. Não, é galinha. Não, é uma águia, quer ver? Vou pegar essa águia e você vai ver como ela vai voar. No infinito. Ele pega a águia, põe aqui no braço e fala, voa, voa. Ela olha para baixo, vê as migalhas no chão e as galinhas lá, tchum. Daí o dono da chácara disse, ó, eu falei pra você que era uma galinha?
falei pra você que era uma galinha. Tá ciscando aí, ó, uma galinha. Não, não é uma galinha, isso é uma águia. Daí no dia seguinte ele pega essa mesma águia e coloca em cima do telhado. Eu vou botar ela mais alto possível. Essa ela vai. Vou água, vou. Lá de cima do telhado ela olha assim, e as galinhas comendo a migalha, ela tchum. Tem um fazendeiro lá. Ah, não falei pra você que era galinha? Tá bom, vou pensar. Dá mais uma chance. Ele pega esse mesmo pássaro, leva uma montanha hiper alta, local totalmente distante, e ele fala, voa. Ela olha e não vê a migalha. Ela olha e não vê as galinhas. Olha. Muitos dos que estão ao nosso redor nos prendem. O assistencialismo, as migalhas nos prendem. Eu estou recebendo cesta básica, nos prende. Eu estou recebendo salário de família, nos prende. Então o assistencialismo é um instrumento dessa dominação. Então eu não sou contra o assistencialismo, porque muitos de nós precisamos e muitos vão precisar ainda. Mas o propósito que eu quero fazer é eu tenho opção. Se eu quiser ir no SUS, eu vou. Mas se eu quiser ir no hospital particular, eu vou. E nós não temos essa opção. Então a Conebras quer construir essa opção. Então, com uma arrecadação dessa que eu falei que a gente tem condição de ter, a gente pode ter hospital, cinema, shopping, tudo aquilo. Daí já falaram assim para mim, meu irmão nosso sofreu racismo lá no shopping tal. A Conebras não vai fazer o carta de repúdio? Eu falei, não. Vamos nos unir, comprar um shopping para mais? E a Conebras está junto. Porque nós temos condição de fazer isso. É só a gente ter. Então, essa proposta de não aceitar a migalha, nós temos que levantar essa bandeira. Então, a Conebras está com essa bandeira. Não aceitaremos migalhas. Nós queremos pensar grande. E alguém já falou assim para mim, Tatá, você é muito... Você é muito... Não é egocêntrico. Não é muito tema para você. Você pensa tudo grande, você quer tudo grande, tudo grande, tudo grande. Você fala assim, eu cansei de pensar pequeno. Tipo, mais ou menos isso, né? Eu falei assim, eu cansei de pensar pequeno. Eu não vou mais pensar pequeno. Quem quiser ficar pensando pequeno, fique, mas eu não vou. Eu vou mostrar que tem possibilidade sim da gente pensar grande. Se a gente se unir, tem. Outro ponto, o cavalo de Troia. O cavalo de Troia eu uso para contar o seguinte, o cavalo de Troia você já ouviu falar, né? Tem a história do cavalo de Troia da guerra grega, aquelas coisas todas. O que é o cavalo de Troia dentro desse contexto que eu trago? Tudo que nós estamos fazendo, a gente tem que prestar atenção. Nós temos que aprender. Nós estamos dentro de um sistema que foi criado para nos dominar. Nós não somos parte desse sistema, nós somos parte do domínio desse sistema. Se nós sairmos desse sistema, a estrutura cai. Podem apostar nisso. Se nós sairmos desse sistema, a estrutura cai. E esse é o grande medo da gente se unir, que o sistema tem. Porque se a gente se unir, pode dar sim problema. Por que não passa um? Malcolm X, assassinado. Martin Luther King, assassinado. Patrick Lumumba, assassinado. E tantos outros líderes assassinados. Zumbi dos Palmares, assassinado. Por quê? Porque eles tentaram organizar. Não pode organizar. Não pode organizar. Quando você vê esse espaço aqui, você fala, por que não dá certo? Porque não pode. Não pode dar certo. Então, se nós não resistirmos e esperar passar o tempo que for necessário até perseverar, que nem seja pela canseira, se nós desistirmos, a gente vai estar dando conta do sistema. Então, por isso que eu pego 2 horas e meia de estrada e venho aqui falar. Por isso que eu vou para onde for preciso, eu vou falar, porque a gente não pode desistir. Daí, tem esse livro aqui, né? Que é um livro que eu escrevi, né? Que traz a ideia básica da Conebras, está aqui nesse livro, né? Daí eu apresentei para o meu irmão e falei assim, olha, esse livro aqui está construindo o pensamento inicial da Conebras, está aqui. Tem muita coisa para a gente destrinchar, para construir, tem muita coisa. Mas eu fiz esse livro com essa ideia de ter o esqueleto da Conebras aqui. Porque pode acontecer alguma coisa comigo. Porque eu sei com que eu estou mexendo. Eu sei com que essa proposta pode fazer. Imagine 100 milhões unidos numa única organização. Isso é louco, velho. A gente elege o prefeito, o governador, o presidente, elege todo mundo. Percebeu? Será que o sistema vai deixar a Conebras muito longe da ideia? Daí eu falei, tem um risco sim. Ele falou, se acontecer alguma coisa com você, vai ter certeza que a Conebras está no caminho certo. Eu falei, muito obrigado pelo apoio.
Muito obrigado, você foi muito animador. Muito animador. Mas eu não tenho pretensão para ser mate de nada, entendeu? Não quero mais ser mate de nada. Mas a gente tem que se organizar sim. Até mesmo com autodefesa. O pessoal tem que saber, ó, se eu mexer com fulano vai dar problema. Então a gente tem que se organizar até nesse ponto, porque tudo caminha para que isso não vá acontecer. A tendência é essa. Então, o cavalo de Troia, a gente tem que conhecer onde a gente está pisando. A gente tem que saber aonde a gente está lidando. Nós estamos dentro do sistema, mas você tem que estar ligado como é que você vai fazer para quebrar o sistema, porque senão a gente quebra. Uma outra, o cavalo do poço. No fundo, o cavalo do poço, no fundo do poço que cai. Tá. O que acontece nessa história? Essa história diz o seguinte: está difícil para vocês, se você quer daqui da casa, está difícil para vocês manter isso aqui? Tá difícil de ter gente, tá difícil. Tem as dificuldades, certo? Dificuldade. Não desista. Não desista em hipótese alguma. Nem que seja você diminuir o espaço, mas não desiste. A história do cavalo no fundo do poço é assim: um fazendeiro recebe a notícia que o cavalo caiu no fundo do poço. Tá tentado tirar, não sei o que, o bicho não consegue tirar. Então o que o dono do cavalo fala o seguinte: enterra ele aí mesmo, então joga a terra. Enterra ele aí. Não dá para tirar mesmo, então joga a terra para cima dele. Quando o cavalo percebe que o pessoal está jogando terra, o que o cavalo fala? Mano, agora é eu, nada. Cada pá de terra que joga em cima do cavalo, o que ele faz? O que vai acontecendo? Vai fazendo base. Vai fazendo base. E ele vai subindo. Tá? Até. O cavalo se salvou. Não mata mais não, vamos continuar jogando. Então, gente, as dificuldades que nos surgem, elas podem estar sendo preparação para o nosso subir. Tá? Não desista, nada, não desista, hipótese alguma. Pede ajuda, faz qualquer coisa. A carroça atolada. Pede ajuda e faz qualquer coisa. Essa história diz assim: um monge ia caminhando com seus discípulos, né? Daí eles passam por uma carroça atolada e o cara está lá de joelho. Meu Deus, me ajuda, faça com que saia essa carroça daqui, esse buraco que a carroça entrou. E o monge passa e os discípulos atrás. Né? Os discípulos tudo assim. O monge não falou. Não sei. Chega lá na frente uma outra carroça atolada, na lama lá. E o cara está lá: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Então o mestre fala: vamos ajudar ele. Por quê? Porque o primeiro estava pedindo para que Deus resolvesse o problema dele. O segundo pedia para Deus, mas ele estava fazendo a parte dele. Tá? Então nós precisamos ver se aquilo que a gente reclama, se nós estamos fazendo a nossa parte. Tá? A nossa parte em poder colaborar com a Conebras ou com qualquer outra organização, será que nós estamos fazendo? Quem daqui, não precisa responder, mas é uma pergunta que você tem que fazer: quem daqui está associado com alguma organização dele? Como é que você quer que as organizações vão para frente? Quantos associados estão aqui colaborando com esse espaço? Então, é uma coisa que a gente aponta que o Brasil é o racista, mas o que nós estamos fazendo? Né? E daí é o próprio título do livro, né? O que nós estamos fazendo por nós? Além de reclamar. Né? Então, a gente tem que começar a cobrar, sim, todas as situações. Cobrar, eu quero dizer, no sentido de cobrar atitude. Falando, né? Tá, e aí, você reclama, tá, mas o que você vai fazer? Se associe em alguma organização. E eu falo essa fala, não é pedindo para que se associe a Conebras, se associe em alguma organização. Se associe em alguma. Quando eu morei em Registro, eu fiquei sabendo de uma história assim, que abriram uma loja lá de tecido, não sei o quê, e um dos japoneses foi lá e comprar um tecido. Só que o dono não era japonês. Tá? Ele foi nessa loja comprar um tecido. Na reunião da comunidade ficaram sabendo disso. Chamaram o cara lá: mano, você é doido? Nós temos vários patrícios aí com loja de tecido. Você foi comprar na loja de um que não era nosso patrício? Foi a última vez que ele fez isso. Entenderam? Eles cobram se você não comprar no patrício. Eles cobram. E nós achamos muito bonito. E nós estávamos vindo para cá, né? Paramos num restaurante na estrada, aquele que tem aquele carro parado lá na frente, sabe? Do lado azul, não sei. Não é azul, não sei. Que tem aquele. O dos japoneses, não é? Não, que nessa sala estava vindo aqui agora. Que tem aquele carro amarelo na frente do restaurante. É o. Um
posto lá. Sim. Né? E daí tinha uma galera, acho que tinha mais ou menos uns 10 caras assim, uns 10 homens assim, tinha uns 10, só tinha um negro no meio. E ele devia ser aquela coisa, porque todos estavam no carro da Nissan. Alguma coisa, ou levando para algum lugar, não sei, eu percebi. Todos estavam parados perto do carro, todos os carros com marca Nissan, e só um negro. E eu fiquei pensando ali, Bruno, esse cara deve se sentir muito feliz ali, velho. Estranho, né? Só ele ali no meio, será que não cai uma ficha, mano? Mano, acho que eu estou em algum lugar estranho. Só ele ali, todo lá, bonitão, mano, você toca. Tem um filme que diz o seguinte, conta uma história assim, ó. Eu esqueci o nome do filme agora, se eu lembrar depois eu falo para vocês. Numa ilha, no continente africano, acontece uma guerra, lá devastam a ilha toda e toda a população é morta, só que tem um grupinho de pessoas que sobram, sempre sobra bem, né? No filme, sempre sobra bem, tem um grupinho que sobra na ilha, daí mostra a escola destruída, tudo destruído, e eles resolvem reconstruir a escola. Só que tinha, na ilha ficou uma pessoa branca que era casada com uma mulher negra da ilha, tá? Isso na história do continente africano. Sobrou uma pessoa branca. Eles reconstroem a escola. Eu pergunto para vocês, 5 chances para acertar a resposta. Quem era o professor? 5 chances para cada um ter. Quem era o professor da escola quando foi reconstruído? Isso. E só tinha uma pessoa branca nessa ilha. Quem era o professor? Eu diria que seria alguns africanos lá, mas você sabe, pela história não. Aqui não. Né? Então essas coisas quebram a nossa estrutura, porque nos faz valorizar sempre o diferente, nos faz valorizar sempre o branco. Né? Numa ilha onde sobram poucas pessoas após a guerra, nenhuma das pessoas negras ali tinha condição de ser o professor da escola, tinha que ser o branco. E o filme mostra isso. Só que daí acontece uma outra cena que eu acho muito interessante, muito interessante. O professor está explicando, né? Remonta a escola, reforma a escola, tal. Daí ele está explicando nas aulas dele, lá, falando de Shakespeare e Freud e não sei o que, escritor inglês, não sei o que, daí entra uma mãe, né, toda simplesinha, fala assim, mas o que é isso que você está ensinando para as nossas crianças aqui? Shakespeare, Bach, não sei o que, René Descartes? Não, eles têm que aprender a cuidar de caranguejo, eles têm que aprender a andar no barco, subir no barco, remar, pescar, é isso que eles têm que aprender. Bom, tudo bem, então só vamos ensinar a entrar com ela, a professora fala, ele fica abismado com a sabedoria da mulher naquela ilha. Daí tem uma outra cena também que eu acho fantástica desse filme, depois vocês querem, eu mando para vocês. Chega um momento que uma criança, assim, pequenininho, levanta a mão e fala assim, professor, como que é ser branco? Faz pergunta para a criança, e como que é ser negro? Daí a criança fala, normal. Daí ele fala, eu só me sinto branco quando eu estou entre vocês. Olha a importância de nós estarmos entre nós, porque daí fica normal. Que eu me lembrei dessa história devido a esse cara lá com a turma do Nissan, uns 10 caras brancos, e ele lá no meio, lá também, ele está deslocado, velho. Ele está deslocado, se toca, se posiciona, arruma a sua turma, se construa. Eu fui para Salvador no começo desse ano, fui para Salvador. Gente, quem não foi, que vá, uma sensação muito legal. A maioria das pessoas são negras. E eu vi algumas pessoas brancas lá e falei assim, como será que essa pessoa se sente? Acho que ela se sente quando eu me sinto em São Paulo. Quando eu vou num restaurante e não vejo preto. Quando eu vou em qualquer espaço, num shopping, qualquer lugar, e a maioria são todos brancos. Então, sabe, essas necessidades, ou essas situações, essas experiências, a gente tem que passar para poder valorizar. Então, por isso que eu valorizo e imagino futuramente um clube da comunidade da negrada vai estar ali toda chique, ali se unindo, festa e tudo isso pode ser possível, porque não tem nada que nos impede. Não tem nada que nos impede. Uma outra, o mito da caverna. Vocês conhecem o mito da caverna?
O mito da caverna é assim, ó. Eu gosto de contar a história porque dá para entender bem o sentido da proposta da coisa de trás. O mito da caverna é de Platão, tá? Ele conta a seguinte história, que tem um grupo de pessoas no fundo da caverna, olhando para o fundo da caverna, olhando para o fundo, tá? E o que acontece? As pessoas são dominadas ali dentro, porque lá do lado de fora, na portaria, na entrada da caverna, as pessoas ficam passando com placas, com formatos estranhos, e com o efeito da luz joga lá no fundo da caverna, para onde o povo lá dentro está olhando, joga imagens absurdas, distorcidas, sem foco, sem pé, sem nada, e o pessoal fala, não olha para trás. Não olha. Lembra aquele filme que passou? Não olha para cima, né? Você fica lá, não olhe para trás, não olha para trás, que tem monstro lá, não olha para trás. E assim nós somos controlados dentro da sociedade. Não olhe para trás, não se una, não frequente certos lugares, não participe de uma organização. Nós somos controlados a ficar assim, sabe? Fica assim, ó, tá bom, fica assim. Tá? Não sai desse negócio. Então a proposta da colebrase é como se a colebrase fosse a pessoa que saiu, porque um deles sai nesse mito, né? Um deles sai acostumado naquela escuridão. Quando ele chega lá fora, o sol atrapalha ele, né? Daí quando ele vê que tudo aquilo ali era truques, né? Ele volta para dentro da caverna e fala para o pessoal, gente, se liga, aquilo lá é tudo truque, é armação, não tem monstro lá fora não, a gente pode sair. Gente, daí o pessoal fala assim, nós estamos aqui, você está olhando para lá, fala, né, que a claridade, tá vendo? Você saiu, se ferrou. Você saiu, se ferrou. Não está nem enxergando mais. Quando você vivia aqui dentro da escuridão da gente, você via. Agora você foi, você não enxerga. Não, é que a claridade, eu me acostumar. Mas vamos sair. Não vou sair, não, eu vou ficar cego também. E aí você não sai. As pessoas trazem a solução e você não vai. Porque você está condicionado a esse processo. Uma última historinha para vocês, aí a gente já faz uma rotinha para o papo aqui, para Ouro Preto. Eu fui para Ouro Preto, quem não foi também correndo, fui para Ouro Preto, daí eu fui visitar uma mina, uma confusão para mim, não, tirar ouro, tirar ouro, sabe? Fui visitar uma mina e tem os guias, né, para acompanhar você dentro das minas, assim, para contar a história, né, de como foi a escravidão ali dentro. Daí, eu tive a sorte de quem me atendeu foi a pessoa mais velha da mina. Daí ele falou assim para mim, o que você quer? Você quer saber a história da mina que está no livro ou você quer saber a real? Se você quiser saber a história do que está no livro, você vai ver aquele moleque ali, ó, um guia novo, vai mostrar. Você vai ver aquele menino ali que vai te contar a história. Mas não, está no livro eu já sei. No livro eu estudei, no livro eu já sei. Quer saber a real? Então você quer saber a real, você vem comigo. Eu pensei que eu não ia sair de lá. Eu entrei com ele, ele entrou comigo, chegou a um certo ponto assim, tá? Chegou a um certo ponto, tem as luminárias na parede, né? Ele apaga tudo, daí você não enxerga mais isso aqui, não enxerga isso aqui na frente, daí ele começou a zoar minha cabeça. Vem, não sei o quê, vem, não sei o quê. Se você não tirar meio metro de pedra daqui, eu vou te cortar tudo. Vou matar, você não vai ver filha, não vai ver mulher, não vai ver ninguém se você não tirar meio metro daqui de pedra. Sem tirar esse meio metro, você não sai daqui. Me lasquei todo. Ele me fez um pavor, ele falou assim, isso é fichinha do que os nossos passaram aqui. Isso é fichinha. Chegou num lugar que ele me levou, tinha um buraco, mais ou menos dessa altura assim na pedra. Ele falou, entra nesse buraco. Eu falei, não tem jeito. Eu vou entrar aí, deita e se arrasta. Agora vira, velho. Não tem como me virar aqui dentro. Ele falou, sabe por que esse buraco é pequeno? Porque aqui quem entrava eram as crianças e fiscal não entrava para ver. Aí como é que você fica, velho? Saí de lá falando, meu Deus do céu, que loucura. Então a nossa história a gente precisa contar, não no sentido de, ai que legal, que dor, né? Mas a gente poder valorizar o que muitos fizeram por nós,
E hoje nós ficamos com o celular sentado no sofá e acha que não dá para fazer. É isso, gente. Muito obrigado. Resumidamente é isso, temos muita coisa para fazer. Fazer pergunta aí à vontade. A gente pode conversar. Macota, hoje a Conebras ela tem números de um efetivo de pessoas que falam assim, tem X associados ou não, ou pessoas que comungam dessa proposta e que estão apoiando. Hoje nós temos cerca de 30 pessoas envolvidas, distribuídas em diversas equipes, jurídico, eventos, recursos humanos, mas são todos voluntários. Tá? São todos voluntários. E não pensam vocês que é diferente do que acontece aqui. A hora que você chama para uma reunião não aparece ninguém. Tá? Mas no grupo está lá, se abrir o WhatsApp, está lá. Todas as equipes têm pessoas lá. Mas quando você fala, vamos fazer, não aparece ninguém. Tá? Vai falar só o irmão Sebastião, ele é o único que está na Conebras. Está aqui. Só que nós temos mais de 30 pessoas envolvidas, né? Que estão divididas em grupos. Né? E na do Diadema. Diadema? É, Diadema. Você é de Diadema está vindo aqui. Mora no Diadema. É 1h30. E onde é o ponto que vocês têm em comum? Não temos. Não tem? Não temos. Tá? A ideia da Conebras é estar no Brasil todo. Tá? Então, a ideia é que nós tenhamos 5.570 unidades representativas, que é uma em cada município do Brasil, né? Unidades estaduais, estados regionais e a sede. Tá? Mas todo esse processo passa por aquela necessidade que eu falei, tem que mudar aqui primeiro. Se eu não mudar aqui, a gente vai abrir uma unidade, não vai aparecer ninguém. Não vai aparecer ninguém. E para você abrir uma unidade, isso tem custo. Isso tem custo. Você tem que, não, se abrir e ficar fechado, tem que pôr uma pessoa lá. Como é que você vai pagar essa pessoa? Água, luz, tudo, você tem que pagar. E se a comunidade não chega, como é que você vai abrir? Então, enquanto a comunidade não nos dá essa garantia de que pode abrir, que a gente vai bancar, a Conebras não vai abrir uma unidade. Agora, eu falo para você, nós estamos falando um exemplo financeiro de R$1 cada um. Se você quiser pegar R$1, chegar ali na esquina e dar para uma pessoa na rua, qualquer um, você pode fazer isso? Quem pode dividir? Ninguém. Então, por que a Conebras não pode ser? Se ninguém pode dividir. Qual que é a maior religião do mundo? Assim, no modo geral. Católica, no modo geral. No modo geral, é o cristianismo. Né? Católico, evangélico, juntando tudo, seria a maior religião do mundo. Com quantas pessoas começou o cristianismo? Na Bíblia, como é que está? Com quantas pessoas? Com 12 pessoas. Com 12 pessoas. Tá? Então eu tenho dito isso, a Conebras vai arrumar 12 pessoas. Tem que arrumar, se ela arrumar 12 pessoas, a Conebras vai ser a maior organização dentro do planeta. Porque serão 100 milhões de associados. Não tem nenhuma organização do mundo com essa capacidade de 100 milhões que falam o mesmo idioma, no mesmo território, com o mesmo sistema político, com o mesmo sistema social. Não existe. Só que existe. Eu soube de uma entrevista de um americano que falou assim, que veio para o Brasil e falou assim, eu tenho inveja de vocês aqui. Porque nos Estados Unidos nós somos 13% da população. Lá nós só conseguimos ter governador, tivemos presidente recente, senador, general, major, ministro, nós temos vários ministros, prefeitos, nós somos só 13%. Se nós tivéssemos 56%, a gente dominava os Estados Unidos. Falava assim, mas 56% de brasileiro. Se for de brasileiro, muito bem. Se fosse 56% de preto brasileiro, você não tinha nem o sistema agora. Eles estão 13%. Nós somos 56% e não conseguem eleger um prefeito. Alguma coisa está errada. E a gente tem que conversar sobre isso e a gente tem que começar a se organizar para acertar isso. Porque alguma coisa está errada. No reino da Dinamarca, mas está errado. É isso, gente. É muito simples o que a gente tem que fazer. Que foi o que o líder da Baiana System falou para mim. Olha, é tão simples que dá medo. É muito simples a gente revolucionar isso aqui. É muito simples. Você vê que as histórias
se repetem, porque são sujeitos diferentes, mas acabam se repetindo. Quando vocês chegaram aqui, eu estava falando para você e para a Cris a questão de eu ir para a Bahia. Eu falava, eu vou me sentir em casa e tal, e que de fato eu senti e que eu gostei, porque lá tem muitas pessoas pretas, né? Aqui em São Paulo, se a gente for pensar, tem até mais pessoas do que lá. Mas se a gente pensar proporcionalmente, lá tem mais. E eu falo assim, e aí é que está, né? O quanto que a gente tem que ter essa união, porque senão